Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Pastora, eu gostaria de saber por que tem tantos casais que depois que se casam e têm filhos, o relacionamento se esfria ou acaba. Ou seja, a pergunta dessa pessoa é sobre depois que o casal tem filhos, por que tantos relacionamentos acabam logo depois que o casal tem filhos? De fato, eu não sei se vocês já repararam, mas são muitas histórias de casais que estavam super apaixonados e aí resolvem ter um bebê. Logo depois que o bebê nasce, começa um esfriamento do relacionamento. É muito comum o casal já começar a ter uma crise conjugal na época do resguardo, quando o bebê é muito recém-nascido e a mulher fica esgotada, às vezes o homem também fica esgotado. Porém, em outros casos, não. Em outros casos é um pouco depois que o bebê já está um pouco maior, o casal começa a ter problemas e, de repente, de uma hora para outra, alega-se que acabou o amor e etc. O motivo pelo qual isso pode acontecer são vários motivos, mas eu quero mencionar dois motivos que eu acho que são os mais comuns e quase ninguém percebe que esses dois motivos são os principais motivos disso. O primeiro motivo é a falta de maturidade e de unidade do casal. A falta de unidade também pode ser considerada uma falta de maturidade, ou seja, o casal não tem uma aliança, não é tão amigo assim. Então é muito comum no caso daqueles casais que antes no namoro, antes de terem filho, não criaram aquela amizade, aquela aliança de amigos, aquela unidade, aquela cumplicidade. E aí quando vem um bebê, isso abala a relação deles, entendeu? Ou seja, o casal não tinha estrutura emocional entre eles, uma maturidade do relacionamento para poderem renunciar a tantas coisas por um bebê. Porque o bebê, nos primeiros meses, ele faz com que o casal não durma. A mulher, o corpo dela já não é mais dela, ela vira duas mamadeiras, o seio dela vira duas mamadeiras, o homem já não tem mais a mulher como antes, e a atenção se volta completamente para o bebê. Então, quando o casal ainda não tem essa amizade e a maturidade, o casal não consegue renunciar a tudo em função do bebê. E aí é muito comum começarem as brigas por causa disso, porque um dos dois vai cobrar, por que você não está aqui para me ajudar? E o outro, ah, não estou aguentando. E aí começa uma cobrança, porque os dois não estavam unidos no mesmo propósito, entendeu? Então esse é o primeiro motivo pelo qual muitos relacionamentos são abalados depois que nasce um bebê, porque o casal não se preparou, o casal não estava preparado para serem pais. Afinal de contas, ser mãe e ser pai é um ato de renúncia. A gente realmente deixa de pensar na gente primeiro para pensar primeiro nos filhos. E quando é bebê, então, mais ainda, é uma renúncia total, pelo menos por um tempo, né? E alguns casais, nessa fase, eles perdem completamente a admiração um pelo outro. Acaba a paixão, entendeu? Porque aparecem os defeitos. Então, o segredo aí nesse caso, para evitar isso, é o casal se conhecer bem antes de ter um bebê, criar uma amizade, uma cumplicidade profunda para entrarem juntos no incrível mundo dos bebês. O segundo motivo, que eu acredito ser dos principais motivos que um casal, após ter um filho, após ter uma criança, pode entrar em crise, é um motivo que está diretamente ligado à mulher, não ao homem. Vou explicar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero enfatizar que filhos são uma bênção na vida da gente. O problema é que, se o casal não estiver pronto para isso, em vez de ser bênção, vira um problema. Então, não pense que ter filhos é um problema. Mas ter filhos sem preparo, sem estrutura, aí sim se torna um grande problema. Então, voltando ao segundo motivo que está ligado às mulheres, eu vou explicar. Nós, mulheres, nós nos realizamos profundamente quando nos tornamos mães. O ato de ser mãe é extremamente realizador para a mulher.
Então, muitas mulheres que antes de terem filhos, elas eram extremamente devotas ao marido ou até ao namorado, quando elas têm um bebê, o bebê realiza e completa tanto elas que elas se tornam mulheres tão supridas pelo amor do bebê, da criança, que elas começam a ficar muito mais desligadas do homem, entendeu? Sem perceber. Isso acontece sem perceber. A mulher não percebe, mas é uma substituição sutil. E para alguns homens isso é terrível, porque eles se sentem trocados pelo bebê, entendeu? E nesse momento eu volto lá para o primeiro motivo, mostrando para vocês que se os dois estivessem alinhados e muito ajustados, isso também não aconteceria porque o homem entenderia aquele momento de realização da mulher. Mas voltando a essa questão da mulher, é muito comum quando a criança começa até a crescer, algumas mulheres fazerem até pouco caso do homem. Por quê? Porque o vazio que elas tinham antes preenchiam com o homem, elas começam a preencher com o filho. O que é uma grande ignorância, falta de conhecimento e burrice. Vou te falar por quê. Porque os filhos vão crescer, vão se tornar adultos, vão embora, vão viver a vida deles. E quem vai ficar com a gente é o marido. Porém, a maioria das mulheres, quando está naquele momento, aquele love story com a criança, meu filho, nunca ninguém me amou como esse menino, como essa menina. E aí ela se engana, ela se ilude que aquilo vai ser para sempre. Mas não vai ser para sempre. Eles vão crescer e vão, tchau mãe, tchau pai, vão embora. E então a gente tem que se preparar para isso. Agora, é muito comum, você pode observar às vezes numa casa para quem que a mulher bota primeiro o prato. É praticamente instintivo. Quando a mulher está nessa loucura, nessa idolatria com os filhos, ela bota o prato de comida dos filhos antes do prato de comida do marido. O que está errado, o prato de comida do marido tem que vir antes dos filhos. É claro que eu não estou falando de um bebê recém-nascido, gente, onde os dois têm que estar juntos, se anulando por aquele momento do bebê. Mas eu estou falando na medida que a criança vai crescendo, você vai vendo que a mulher substitui, ela se ocupa com a criança. E isso acontece muito em casos onde o casal não se ama de verdade, aonde o relacionamento foi baseado num fogo, numa paixão, numa atração sexual. Quando a criança chega, ela revela a realidade, especialmente a realidade da mulher. Quando a mulher não amava o homem de verdade, mas ela tinha aquele homem como se fosse o tapa-vazio dela, o tapador do buraco da carência dela. Porém, é óbvio que ela não sabia disso. Quando ela começou aquele relacionamento, ela achava que amava, entendeu? Muitas pessoas não sabem o que é realmente o amor. É tão comum você ver as pessoas colocarem legenda de foto quando nasce o bebê, botando, o amor da minha vida, o sentido da minha existência. Bota foto com o filho e escreve legendas assim. E às vezes são pessoas crentes, que jamais deveriam escrever isso para um filho, ainda que você ame muito seus filhos, entendeu? Você pode e deve amar muito os seus filhos, mas o único digno de ser adorado e de ser chamado de motivo da sua existência, e de ser chamado o amor da sua vida que te completa, é o Senhor. Tem que tomar cuidado para não colocar os filhos no lugar de Deus, porque Deus tem ciúmes do primeiro lugar. É muito comum as pessoas fazerem isso, elas não percebem. Marido não pode ocupar o primeiro lugar, mulher não pode ocupar o primeiro lugar e nem filhos podem ocupar. O primeiro lugar do nosso coração tem que ser do Senhor. Temos que tomar cuidado com a idolatria. Principalmente porque no livro de Jó você vai ver que a brecha que o diabo encontrou para tirar os filhos de Jó dele, para matar todo mundo, foi a idolatria que ele tinha com os filhos. Ou seja, há uma legalidade. O diabo ele conseguiu argumentar e conseguiu o direito de tirar os filhos de Jó, porque ele conseguiu atestar que Jó tinha uma idolatria com os filhos dele. Toda vez que os filhos de Jó faziam festas, banquetes, Jó corria para sacrificar, de tanto medo que ele tinha que os filhos pecassem contra Deus, porque ele tinha idolatria. E isso era uma legalidade dele, que ele dava ao mundo espiritual. Foi em cima dessa legalidade que o diabo o acusou diante de Deus e conseguiu permissão para tocar. Por quê? Porque só Deus é digno de ser adorado. Ninguém mais é digno de ser adorado, entendeu?
Então, principalmente para as mulheres que muitas vezes ignoram, não, vamos ter um filho, vai ser tudo muito lindo. E depois ela mesma é quem trai o relacionamento, colocando a criança acima de tudo na vida. E não é assim, tá? Nem marido pode ocupar o lugar de Deus, nem filho pode ocupar o lugar de marido, nem de Deus, e nem mulher pode ocupar o lugar de Deus. Entenderam? Então, para finalizar, nos dois motivos tem uma coisa que eu quero que você observe. Quando chega uma criança na vida de um casal, a criança, o bebê, ele não aproxima o casal de corpos, ele afasta de corpos, mas aproxima de coração. Ou seja, o casal, logo que o bebê chega recém-nascido, o casal não vai poder ficar abraçando, beijando, agarrando, não vai poder fazer sexo por muito tempo, mas, no entanto, o casal tendo uma aliança, isso vai uni-los. Ou seja, um bebê recém-nascido, para um casal que está maduro e preparado, ele vai fazer os dois se amarem mais, ter uma aliança mais profunda, mas tem que ter a maturidade para ficar um tempo, que são mais ou menos 40, 50 dias, sem se tocar. Ou seja, sem sexo. O casal precisa estar preparado, ter maturidade para ficar em 40, 50 dias sem sexo. E muitos casais nessa hora é que nunca tiveram essa maturidade. Muitos casais nessa hora revelam, infelizmente, que o relacionamento deles era sustentado 100% pelo sexo, que não existia mais nada entre eles, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu quero mostrar nos dois casos, nos dois motivos, para vocês, é que quando chega um bebê recém-nascido, ele não une o casal. Um bebê, ele aparta o casal, ele entra no meio, ele impede a comunhão física, então tem que existir comunhão emocional. Porque se não existir comunhão emocional, o relacionamento não aguenta. Afinal, não vai ter comunhão física por muitos dias, entendeu? Então, filho não une, filho separa se o casal não estiver preparado. E é por esse motivo que, quando casais recém-casados me perguntam, eu sempre aconselho: namorem pelo menos uns 4 anos antes de ter um bebê. Alguns acham que não, porque já estão doidos para terem filhos, já estão doidos, né, para começarem o processo de serem pais, mas eu sempre aconselho. Alguns têm maturidade, já têm essa amizade de anos, mas outros sofrem. Por isso, gente, tenham sabedoria. Nunca usem uma gravidez ou uma criança para tentar manter um relacionamento, unir um relacionamento, fazer o relacionamento dar certo, porque criança não tem esse poder. Eu conheço histórias de homens e mulheres que abriram mão de serem felizes num relacionamento por causa dos filhos, porque tinham visto que os filhos iam sofrer com a separação. Porém, ficar num relacionamento só por causa dos filhos gera muita frustração, gera muita desilusão e lá na frente vai virar uma bola de neve, uma coisa acumulada, vai explodir muitas vezes num divórcio extremamente doloroso. Quanto mais velho a gente estiver, mais a gente vai querer aquietar e querer ter o cantinho e a família estável. Por isso que quanto mais velho a gente estiver, mais doloroso é o divórcio. Então tomem cuidado, não usem filho e gravidez para prender casamento, porque não prende, não segura e não faz com que o casamento seja restaurado. Quem restaura é Deus e o casal querendo, porque também se o casal não quer, os dois têm que querer, os dois têm que estar empenhados nesse projeto de restaurar o casamento e de colocar Deus acima de tudo, depois um ao outro e em terceiro lugar os filhos. Primeiro é Deus, depois o cônjuge, depois os filhos. Mas isso choca algumas pessoas, principalmente mulheres. Por quê? Porque quando você é uma mãe solteira que viveu anos com seus filhos, homem nenhum chega e vai tirando e ocupando esse lugar. Não é assim, entendeu? Nesse caso, é uma conquista, tá? Por quê? Porque uma mulher que vivia só com o filho, só com a filha, com os filhos, sozinha antes do cara aparecer, ela já tem uma aliança com os filhos e um relacionamento antes de qualquer homem. Então, um homem, quando se interessa por uma mulher que já tem filhos, principalmente filhos pequenos, ele precisa estar disposto a conquistar, estar preparado, porque isso é um passo atrás do outro, não é assim, é devagar, é processual. Ele tem que conquistar o coração das crianças também. E
aos poucos essa relação vai se firmar e mesmo após casados ainda existe uma etapa de adaptação, porque nunca um homem desse que chegou depois que a mulher já tinha filhos vai poder chegar botando banca. Por isso que o casal que não tem filhos, eles podem construir tudo do zero, uma aliança sólida entre eles antes de vir um bebê. E assim, aquilo que tem que ser maravilhoso, que é ser pai, ser mãe, serem pais e ter um bebê, se torna realmente maravilhoso. Então vamos ter sabedoria, amém? Para que a gente não seja uma vítima dessa situação. E assim a experiência de serem pais se torna maravilhosa, se torna uma experiência linda, mas vamos ter sabedoria para a gente não passar perrengue, aperto por falta de conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.